Durante 2000 anos, esta floresta escondeu os segredos de uma das mais importantes batalhas da antiguidade. Aqui, um bando de bárbaros rebeldes desafiou 3 legiões do poderoso exército romano. Agora, os arqueólogos estão reunindo os fragmentos daquele dia fatídico. Olá, sou John Rhys Davis. Venha comigo ao local do massacre que abalou o Império Romano a seguir em arqueologia. É um material de lendas. O grande Augusto César espera levar o Império Romano para além das fronteiras do mundo civilizado. Seu fiel comandante, Publio Quintilius Varus, é um homem inexperiente e ainda não testado em campos de conflito. Varus e seu exército esperavam que houvesse pouca resistência. Estavam tragicamente enganados. Armados com lanças e escudos, um grupo de homens de tribos germânicas reuniu-se para enfrentar os poderosos de Roma. No comando, um jovem e ousado chefe chamado Arminius. Foi uma das batalhas mais sangrentas da antiguidade. Quando o massacre terminou, 20.000 dos melhores soldados romanos estavam mortos ou morrendo na lama. Portanto, foi um choque tão grande, dizem, que por muitos anos Augustus batia sua cabeça em uma porta gritando: Quintilius Varus, devolva minhas legiões! Apesar do massacre haver deixado uma marca indelével na história, o local da batalha desapareceu no meio de uma antiga floresta. Hoje, os arqueólogos estão realizando uma colheita inesperada em uma região de fazendas alemãs. Centenas de artefatos romanos. Será que eles encontraram o local da derrota de Roma, a fonte do pesadelo de César? O pesadelo de César. Uma emboscada na floresta. Em um monte sobre a cidade de Detmold, na parte oeste da Alemanha, uma estátua imponente imortaliza o jovem herói que enfrentou os romanos. Enquanto os romanos lamentavam sua derrota, os germanos comemoravam em mito e lenda. Porém, os detalhes da batalha pareciam para sempre perdidos com o passar do tempo. No século I d.C., a Alemanha era uma terra ínvia com montanhas e florestas habitadas por tribos de bárbaros guerreiros totalmente independentes. Consideravam os romanos usurpadores com suspeita e temor. No século anterior, o grande Júlio César havia duplicado a extensão do Império Romano. Após conquistar o Mediterrâneo, virou-se para o norte e conquistou a Gália, estabelecendo sua posição na margem oeste do Reno. Para consolidar os jogos de César, o imperador Augustus ampliou a fronteira para perto do Danúbio. Depois anexou o território entre o Reno e o Elba. Uma invasão parecia ser apenas uma questão de tempo. Porém, os germanos estavam mal preparados. Precisavam de um líder, alguém carismático que poderia uni-los em torno de uma causa comum. Alguém que poderia reunir uma força poderosa o bastante para enfrentar uma máquina militar altamente disciplinada. O jovem Arminius, com apenas 27 anos, tinha credenciais únicas. Apesar de ser um chefe germano, era bem treinado em táticas romanas. Como um cidadão romano, havia servido o exército e jurado aliança ao imperador até Augustus tomar a decisão fatídica. Ele nomeou Publio Quintilius Varus governador da Germânia. Um aristocrata, Varus era também arrogante e sem diplomacia. Sua presença em solo germano não era tudo o que Armênios precisava para iniciar uma rebelião e unir as tribos. Em 9 d.C., Arminius aproveitou sua oportunidade. Atacou Varus e suas legiões.
Após 3 dias de luta, a batalha havia terminado. 20.000 homens e 10.000 seguidores foram virtualmente aniquilados. Incapazes de enfrentar a vergonha de tal catástrofe, Varus e seus tenentes cometeram suicídio. Suas vozes silenciadas, a mais humilhante derrota de Roma em séculos desapareceu na história. Com poucas testemunhas para relatarem o desastre, a posição do campo de batalha também foi esquecida. Durante 2000 anos, ninguém sabia ao certo onde a batalha havia ocorrido. A procura para encontrá-la se tornaria uma das grandes histórias de detetives da arqueologia. Começa no século XVI, quando um manuscrito escrito por um historiador romano, Tácitus, foi descoberto em um monastério germano. Tácitus foi o primeiro a identificar a floresta Teutoburg, com cerca de 500 quilômetros quadrados, do que são hoje colinas e bosques. Durante vários anos, antiguidades romanas começaram a surgir em vários locais, porém, poucos as associaram à batalha. Então, em 1987, um arqueólogo amador escavando na ponta norte da floresta descobriu um punhado de novos artefatos. A descoberta atraiu a atenção do Museu de História Cultural na cidade próxima de Osnabrück. A escavação localizada aos pés da montanha Kaukaiser tem fornecido centenas de pequenos fragmentos, cada um constatando que algo dramático aconteceu aqui. Após anos de meticulosas análises, a arqueóloga-chefe Susanne Wilbs-Rost e sua equipe reuniram o uniforme de um soldado romano e as armas que ele levava. Encontramos, por exemplo, este gancho para prender os elos de um casaco de homem. Menciona um certo Marcus Aias, das primeiras coortes de Fabricius. A primeira coorte era a unidade de elite de uma legião romana. A descoberta é uma prova de que uma infantaria armada esteve presente nesta área. Este grampo de dardo foi usado para prender o ferro à vara de madeira de um dardo romano, uma arma bastante longa. A seção da base do dardo poderia ser enterrada firmemente no solo. As sandálias eram muito importantes. Eram feitas de couro e tinham pregos de ferro nas solas. O capacete possuía um suporte onde as plumas poderiam ser fixadas em ocasiões especiais. Um denar romano, uma moeda de prata. Não sei se já viram isto. Olhe, tem um galeão nele, um navio. Aqui embaixo você pode ver os remos. Temos vários deste tipo. Isto se encaixa no contexto. Mas é uma raridade neste local. Nesta escavação só encontramos 6 ou 7 moedas de prata. Estas relíquias espalhadas de um exército romano são um testemunho mudo de um conflito antigo. Mas será a infame batalha do ano 9 depois de Cristo? Entre as descobertas está uma coleção de moedas de cobre. Wolfgang Schluter, diretor do museu, acredita que elas são a resposta. Wir haben hier eine solche Kupfermünze, von denen wir... Aqui temos uma moeda de cobre, da qual já encontramos umas 200 até agora. Com certeza são apenas uma fração das moedas perdidas aqui. E estas moedas são a melhor maneira de se datar este evento. Soldados romanos eram pagos com moedas de cobre. De um lado encontrava-se a marca do imperador Augustus, do outro, o selo do seu comandante Quintilius Varus. Varus ist aber erst 7 nach Statthalter in Germanien. No ano 7 depois de Cristo, Varus se tornou governador da Germânia. Portanto, só a partir desta data ele poderia colocar seu selo na moeda. Podemos dizer, por um lado, que não encontramos moedas datadas após o ano 9 depois de Cristo. E porque estas moedas foram produzidas começando no ano 7, só poderiam ter sido perdidas no ano 7, 8 ou 9. Isto indicaria que situamos a Batalha de Varus no ano 9 depois de Cristo. A localização do campo de batalha esquecido agora parece certa. Os arqueólogos também escavaram um montículo bastante estranho na base da montanha.
Seu trabalho revela uma trincheira feita pelo homem de uns 200 metros de comprimento e mais de 2 metros de altura. Wir vermuten, dass die Römer von Osten kamen. Das heißt, sie sind aus Suspeitamos que os romanos vieram do leste. Isto quer dizer, eles vieram desta direção e marcharam ao longo deste caminho. Foram atacados de diferentes trincheiras que, na nossa opinião, os germanos haviam construído para a emboscada. Até agora, só escavamos uma destas trincheiras. Aquela trincheira está na direção ao pé da montanha Kalkriese. Das ist die alte Oberfläche zur Zeit. Este é o antigo nível do chão da época dos romanos. Claramente marca a ponta externa da trincheira. Os romanos chegaram por este caminho bem aqui embaixo. Então, foram atacados da trincheira e foram aniquilados. A construção das trincheiras sugere que Arminius sabia qual rota a coluna romana que avançava tomaria. Mas como poderia saber? Wolfgang Schluter acha que seu conhecimento do terreno deu aos germanos a vantagem. Die römischen Truppen sind von Osten gekommen. As tropas romanas vieram do leste. Presumivelmente tentaram passar aqui entre a montanha Kalkriese e a cordilheira de Vian. Mas tiveram que admitir que era impossível devido à grande altitude. Eles recuaram e deram a volta na montanha usando o caminho mais curto possível para superar este obstáculo. As tropas romanas tinham duas possibilidades. Ou marchariam em uma fila longa por 10 ou 12 quilômetros, e neste caso estavam vulneráveis ao ataque pelo lado, ou marchariam numa formação larga. Mas então enfrentaram engarrafamentos contínuos nos pontos onde a passagem era estreita. Imagine uma estrada de 3 pistas se estreitando para uma só pista. Você terá engarrafamentos durante muitos quilômetros, e foi exatamente o que aconteceu aqui. A descoberta de Schluter confirmou o relato de Tácitos da batalha. Varus liderou seu exército pelo terreno traiçoeiro. De um lado, Tácitos registra, estava flanqueado por arbustos, brejos e pântanos. Do outro, montes totalmente cerrados. Aqui, foram pegos na emboscada. Há um silêncio mortal na floresta Teutoburg. Uma chuva de outono esfria o ar. Os germanos invisíveis atrás de suas trincheiras na terra aguardam pacientemente. A antecipação perturba os nervos. À distância, ouvem-se passos dos romanos que se aproximam. Então, finalmente, por detrás da névoa, aparece uma águia dourada, o emblema de batalha da legião romana. Tropas espaçadas pela longa marcha são pegas de surpresa. Encurraladas num espaço comprimido, suas lanças e espadas se tornam inúteis. O combate é corpo a corpo. Em momentos, começam as mortes. O arqueólogo Michael Gechter acha que a Batalha da Floresta de Teutoburg não foi realmente uma batalha, foi um massacre. Diese kleinen Truppen römischer Soldaten, die eigentlich nur darauf trainierten. Aquelas tropas de soldados romanos eram apenas treinadas para combater em campo aberto. Não eram treinadas para se defenderem de pequenos ataques de rebeldes. Devido a isto, foram massacradas. Tropas isoladas foram capazes de lutar para passar. Outros se entregaram e foram massacrados. E outros ainda lutaram, mas foram derrotados pelos germanos, mais familiarizados com o terreno. O sucesso arrebatador de sua emboscada pode explicar por que poucos artefatos germanos foram encontrados. Na maioria, fragmentos de um exército romano literalmente despedaçado. Seus corpos e suas armas em destroços. Como poderia acontecer tal desastre com um exército que diversas vezes seguiu Júlio César em batalhas e se manteve vitorioso? Christopher Huger, professor de estudos romanos na Universidade de Bonn, acha que a culpa foi de Quintilius Varus. Ele adquiriu sua experiência na administração provinciana em um local bastante diferente da Sierra,
que naquela época seria a Palestina. Era tão inconstante, tão instável como é agora entre Israel e todos os Estados Árabes. Havia facções, organizações, havia os Haganás e outros. E Varus provavelmente conhecia este tipo de caos no leste, mas nunca teve a experiência com táticas de guerrilha além do norte dos Alpes. Arminius, por outro lado, era um jovem nobre germano da tribo cherusca que havia trabalhado para os romanos como um líder auxiliar de tropas e possuía cidadania romana. Conhecia muito bem as táticas militares romanas. E isto explica por que Arminius conhecia suas fraquezas táticas em terrenos difíceis. Seu plano de ataque na floresta Teutoburg baseava-se neste conhecimento. Operavam em pequenas unidades e sobre terrenos pantanosos e encharcados nas florestas, como Tácitus lembra. E é claro, os romanos tinham medo da floresta, enquanto os boros germânicos adoravam o mato. Eram capazes de agir com muito mais eficiência em um terreno como este. Estava chovendo naquele setembro e o equipamento romano se tornou pesado, já que estava começando a ficar encharcado. Os germanos, é claro, não tinham armadura, só alguns escudos simples de madeira. Deste modo, seu equipamento não se tornou tão pesado quanto os dos soldados romanos. Quando os romanos foram atacados, estavam retornando aos seus campos de inverno em Haltern, uma guarnição altamente fortificada a leste do Reno. Uma equipe de arqueólogos liderada por Rudolf Askamp, diretor do Museu Romano em Haltern, tem escavado o local. Das Lager von Haltern wurde wahrscheinlich, wie die Archäologen... Os arqueólogos acreditam agora que o campo de Haltern provavelmente foi construído perto do ano 0. O campo existiu até o ano 9 depois de Cristo, quando foi destruído em conexão ao massacre na floresta Teutoburg. Temos provas de que uma das legiões que foi destruída neste massacre foi a 19ª, previamente posicionada em Haltern. In Haltern vorher stationiert war. Wir haben die Knochen freigelegt und sind jetzt gerade Limpamos a terra dos ossos e agora os estamos reforçando com gesso para que possamos levá-los intactos para o museu. Do contrário, eles se quebrariam. Aqui vemos os restos de um crânio. Temos apenas o contorno, que mal podemos reconhecer. E estou contornando uma vez. Depois vemos onde está a coluna, quer dizer, o pescoço que estava preso à cabeça. E aqui é o que seria a parte de cima do corpo. Os arqueólogos agora acreditam que Haltern foi destruída pelos germanos como parte de uma estratégia maior para deter a expansão do Império e eventualmente enfraquecer seu domínio no Reno. 6 anos após a batalha, Augustus, querendo vingança, enviou seu genro, os germânicos, de volta à floresta Teutoburg. Segundo Tácitus, o cenário apresentava todas as suas horríveis associações. Uma vala rasa e um colete semidestruído mostravam onde os soldados, últimos sobreviventes, haviam se reunido. Em campo aberto estavam os ossos embranquecidos espalhados por onde os homens haviam fugido, empilhados onde haviam parado e lutado. Fragmentos de lanças e partes de cavalos estavam no solo. Cabeças humanas também estavam presas aos troncos de árvores. Em arvoredos próximos estavam os altares dos quais os germanos haviam massacrado os coronéis romanos e os comandantes. Germânicos realizou vários ataques retaliatórios contra os germanos. Entre suas missões estava uma ordem de recuperar as águias douradas das 3 legiões capturadas por Arminius durante a batalha. E em jogo estava o orgulho do exército romano.
Die 3 Legionen, die dort vernichtet wurden, die 17... As 3 legiões que foram destruídas, a 17ª, a 18ª e a 19ª, nunca mais foram reativadas. Era típico dos romanos não recriar uma legião destruída. Era uma perda sem precedentes. Desde Cartago e as batalhas de Aníbal, foi o maior golpe para o exército romano. Tantas perdas, 30.000 vidas perdidas. Eles poderiam ter recrutado novamente em 1 ano, mas afetou o orgulho romano. Afetou a glória Romanorum. O mais importante para Roma era o orgulho de seus exércitos. E isso foi afetado. Então, foi muito mais uma perda política do que militar. As águias foram levadas para Roma e depois não sabemos. Ou foram destruídas ou derretidas. A Batalha da Floresta Teutoburg terminou definitivamente com o sonho da expansão. Hoje, o monumento em Detmold celebra um momento passageiro de glória. Mas também serve como lembrança. Sem Arminius, o herói da Floresta Teutoburg, podemos apenas imaginar como a história poderia ser diferente. Manchado pela perda de sua principal legião, Augustus nunca mais ousou olhar novamente para as terras além do Reno e do Danúbio. Para ele e seus sucessores, a perda marcou a primeira fraqueza no escudo imperial. Para os povos germânicos, plantou as sementes de uma consciência nacional que transformaria o mundo antigo.